última reforma protestante, e um tema que talvez seja um dos, eu não posso dizer isso, eu digo acho que em quase todas as etapas, o mais importante, não tem um mais, um menos importante, todos eles são devidamente importantes, mas esse é algo extremamente importante, que é um mistério que já nos foi revelado. Cristo é Deus. Diga com a sua boca: Cristo é Deus. Diga: Cristo é Deus. Diga mais uma vez: Cristo. Diga mais uma vez, para que você comece a se habituar com isso: Cristo é Deus. Você sabe que dizer isso para nós, talvez para você que já está aqui há alguns anos, é algo já que cai bem no seu coração. Para muitos que estão chegando, precisam aprender, precisam entender sobre a deidade de Cristo. E hoje nós vamos mergulhar, nós vamos profundos nessas águas, porque nós cremos que tem muita revelação da parte de Deus. Enquanto eu pego o meu celular, olha quem está ao seu lado e diga assim: Cristo é Deus na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos prontos, igreja? Sim ou sim? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3, capítulo 3, verso 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Se você puder hoje ficar com a sua Bíblia aberta, eu recomendo que você faça isso. Ah, bispo, eu não trouxe a Bíblia, então traga, porque você precisa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. O que a Bíblia está dizendo através de Paulo ao jovem Timóteo, Timóteo foi chamado para liderar uma igreja ainda jovem, e Paulo está instruindo, ele está nas suas cartas, nas suas 2 epístolas que ele escreve a Timóteo, ele dá instruções, como deve ser o andamento, ele, enfim, admoesta Timóteo, e aqui ele está dizendo: olha Timóteo, evidentemente grande é o mistério da piedade. Quando nós lemos essa palavra piedade do grego, é eusébia, da encarnação. O que Paulo está dizendo, Gustavo, é que grande é o mistério da encarnação. Diga comigo assim: grande é o mistério da encarnação. Então veja que a Bíblia chama isso de mistério, a piedade, a eusébia. Ele vai continuar dizendo: aquele que foi manifestado. Quem foi manifestado na carne? Jesus. Está dizendo que esse é um mistério. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui diante das Escrituras, aquilo que Paulo escreveu há séculos passados. Nós temos hoje, por um desígnio de Deus, a oportunidade de estarmos nesse mesmo lugar espiritual, de entendermos que há um mistério, mas nós estamos entendendo que o mistério está sendo revelado, e eu creio que essa manhã, esse mistério vai ser revelado a muitos corações, a muitos olhos aqui. Pessoas que estão em casa, você talvez esteja na sua casa, compartilha com o maior número de pessoas, porque o mistério, ele está sendo revelado. Aquele que foi manifestado na carne, pregado entre os gentios, foi justificado, crido no mundo, foi recebido na glória. Nós entendemos esse mistério por uma revelação do Espírito Santo. Que você possa curvar sua cabeça nessa hora e vamos juntos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa manhã. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, Tu és o Deus supremo, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus justo, fiel. Nós estamos, Pai, contemplando a Tua glória, Te louvamos nessa manhã com canções, com hinos, Te louvamos, Pai, com a nossa adoração, e nessa hora nós aquietamos o nosso coração para receber a Tua palavra, para receber, Senhor, a sã doutrina que virá do Teu coração, que não seja eu humanamente falando no Fernando, mas o Senhor em mim, através de mim, Pai, a exortar, a dar direção, a cuidar, Senhor, a apacentar as Tuas ovelhas. Nós queremos mais uma vez, de forma profunda, Jesus, mergulhar nos Teus mistérios, mergulhar, Pai, nas Sagradas Escrituras, e nós queremos, Pai, experimentar, Jesus, da revelação da nova aliança. Fala-nos, Pai, porque estamos prontos para ouvir a voz do bom pastor. Oramos, igreja, em o nome santo de Jesus, e aqueles que estão prontos para receber o alimento do trono de Deus, digam amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Gustavo. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, aqueles que estão tendo os olhos iluminados, o coração, os olhos do entendimento do coração iluminados pela ação do Espírito Santo. É você, diga amém. Hoje nós iremos, como eu já disse agora, estamos já estudando, porque começamos a ler a palavra profundamente sobre a deidade de Cristo. Vamos estudar então que a Bíblia deixa claro que existe somente um Deus, Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, Ele é o verdadeiro Deus.
E o propósito desse estudo, tudo tem um propósito. Alguém pode perguntar, qual que é o propósito? É você saber quem é o Deus verdadeiro. Para pensar que a Igreja de Cristo hoje se diz cristã, mas não conhece quem é o verdadeiro Deus. Olha que coisa totalmente incoerente. Então o propósito desse estudo é nós sabermos que só existe um Deus. E a Bíblia deixa isso claro, a divindade de Cristo. E nós precisamos entender que aquele que veio a este mundo como filho era o próprio Deus. Era Deus. Então, talvez a maior revelação que você possa vir a compreender nessa manhã, ou no meio de toda esta série intitulada A Última Reforma Protestante, é essa questão da deidade de Cristo. Toda a tradição cristã evangélica, e começando pela Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica, e hoje, como eu digo, até mesmo os evangélicos, nós estamos no meio de uma série, eu não tenho trazido isso em todos os cultos, mas é urgente uma reforma no seio da Igreja Protestante, que está perdida de forma na sua doutrina, nos seus ensinamentos, na sua moral, nos seus costumes. É necessário um tempo de reforma. Então, a tradição católica pregou isso durante séculos, continua pregando a existência de 3 deuses. Não só a tradição católica, hoje infelizmente a tradição protestante, ela está adquirindo. Então veja que incoerência, nós nos levantamos como protestantes, protestamos contra aquilo que estava errado, e nós vamos durante os séculos meio que voltando aos mesmos erros, aos dogmas, às heresias, enfim, pregados por tantos anos pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai dizer que existem 3 deuses, vai acreditar que Maria é quem intercede por nós, que os santos, enfim, tantas coisas que a Bíblia não diz nada, absolutamente nada em relação a isso, mas foi construída uma tradição, e as pessoas têm isso como algo verdadeiro. Não, mas a tradição diz. Nós não temos que olhar o que a tradição diz, nós temos que olhar o que as Escrituras diz, até porque o próprio Senhor Jesus, certa vez, cumprindo seu ministério, ele disse, olha, vocês colocam a tradição dos homens acima do poder do Espírito, acima do poder de Deus. Então não é algo da nossa geração. Jesus já veio combatendo no seu tempo, no seu ministério, nos seus 3 anos em carne, vivendo e pregando a tradição da religiosidade ali do tempo dos judeus. Enfim, então hoje nós também vivemos algo tradicional, mas que está fora da palavra de Deus, e essa mesma tradição chama cada uma dessas 3 pessoas como se tivessem 3 divindades, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia não diz isso, isso é um grande absurdo. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, não tenha medo, eu vou mostrar para você, eu estou só na introdução, eu vou daqui a pouco entrar na Bíblia, e você vai ver como a Bíblia é clara em relação à existência de um só Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são a mesma pessoa. Então, como eu disse, isso é um pecado dizer que existem 3 deuses. Eu sempre digo isso, nós sempre quando damos esse estudo falamos sobre isso. Se nós crêssemos na existência de 3 deuses, nós seríamos antibíblicos, porque nós seríamos politeístas, nós acreditaríamos na existência de mais um Deus, mas nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Do grego, monoteístas é monos, que significa único, e theos significa Deus. Então nós temos um único Deus. Diga na sua boca, eu tenho um único Deus. Então nós não podemos ser vários deuses, muitos deuses, nós temos um Deus. E eu vou mostrar para você agora nessa introdução ainda, como a Bíblia é clara na existência de um só Deus. Então a Bíblia diz que a deidade de Cristo, ou a divindade de Cristo, é a essência de Deus, ela está em Cristo Jesus, na encarnação de Cristo. Paulo vai dizer, grande é o mistério da Eusébia, grande é o mistério da piedade. Nós acabamos de iniciar o culto lendo como texto base deste estudo. Então, só um merece a nossa adoração. Diga com a sua boca, só um merece a minha adoração. Só um merece a nossa obediência, igreja. Ele é absoluto, ele é infinito, ele é real. A Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Deus todo-poderoso e supremo. Ele é o Kyrios, do grego. Ele está sentado com máximo poder e máxima autoridade. Ele rege as nações. Então, qual que é o desejo do meu coração nessa manhã, como seu pastor? É que você, seja intransigente com essa questão. Que você entenda que nós não somos politeístas, que fora de Jesus qualquer outra crença é abominação. São deuses com letra minúsculas falsos. Fora de Jesus tudo é perda de tempo. Essa é a verdade. Então os mistérios que a Bíblia Sagrada ela diz que estão na Bíblia, eles só são conhecidos e revelados porque aprove a Deus, através da ação do seu Espírito Santo, fazer com que os nossos olhos sejam iluminados. Eu já disse aqui em todos os capítulos dessa série, o apóstolo Paulo, não foi eu que disse, a Bíblia diz isso, ele foi chamado para ter a revelação da sã doutrina, ele foi chamado para entender os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Alguém pode dizer, o que Deus então ele fez na minha e na sua vida? O que Ele está fazendo nas nossas vidas? Ele está, como diz Colossenses, iluminando os olhos do nosso entendimento. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse, obrigado Jesus, porque o Senhor está iluminando os olhos do meu entendimento, do meu coração.
Então nós passamos a enxergar agora esses mistérios. Ele está tirando as escamas que cobriam os nossos olhos, que não nos deixavam ver as verdades. Ele está revelando aquilo que estava oculto. E a maior revelação que a igreja de Cristo precisa entender, e através do estudo de hoje nós vamos mais uma vez falar, e graças a Deus que nós já temos esse entendimento, é que Deus estava no trono, e o Deus que estava no trono, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, a Bíblia diz, cheio de graça, cheio de verdade, de sabedoria, Ele foi exposto. Esse Deus que estava no trono, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, Ele foi pregado, Ele foi revelado aos gentios, Ele foi servido por anjos, Ele foi sacrificado, Ele morreu numa cruz, Ele foi ao túmulo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele voltou para o trono. Por quê? Porque só existe um Deus. E nós precisamos entender que esse talvez seja o mistério que Paulo está dizendo aqui a Timóteo e que está sendo revelado nessa manhã. Então a Bíblia deixa claro que no céu há só um trono. Diga com a sua boca, no céu há só um trono. Isso tem que ser claro, não tem 3 tronos, 4, 5, 6 ou quantos queiram inventar, um só trono no céu. E nesse trono uma pessoa está sentada. Quem está sentado nesse trono, igreja? Deus, Jesus, o Espírito, porque Ele é um só. Ele está sentado nesse alto e sublime trono. Então a verdade bíblica diz que existe um único Deus que vai se manifestar de 3 formas distintas, triunicamente, como Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consumação dos séculos. Então nós precisamos entender que são manifestações de um só Deus, são manifestações de um mesmo Deus. Talvez de algumas alegorias que eu possa trazer aqui para você entender. Imagine um triângulo com 3 partes. Você vê uma só peça, mas você vê 3 pontas. Talvez você veja a manifestação do Espírito, a manifestação do Filho, a manifestação do Deus. Existe outra analogia que eu poderia fazer. A água tem 3 estados: sólido, gasoso e líquido, mas a mesma essência. Então entenda, Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus, e o Espírito é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso está bem no teu coração? Feita essa introdução, vamos para o primeiro ponto de hoje, que diz que a Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. E você vai dizer isso com a sua boca. A Bíblia estabelece, fala claramente, não tem nada escuro, nada estranho, que há um só Deus. Olha o que diz em Deuteronômio. Então a gente vai ler de Gênesis e Apocalipse hoje. Em Deuteronômio 6, capítulo 4, diz: ouve Israel, ouve igreja, Cristo vive, ouve povo de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus, ou o único Senhor, está escrito. Então pronto. A Bíblia já diz, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Em Deuteronômio 32, 39, nós estamos vendo que a Bíblia estabelece que claramente há um só Deus. Também diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, isso aqui é a soberania de Deus, né? E mais nenhum Deus, veja, Deus com a letra minúscula, além de mim, eu mato. Ou como é que Deus mata? Como é que nós entendemos um Deus incoerente? Nós estamos estudando isso, né? Como é que Deus mata aquele que diz que não matarás? Ele está dizendo, eu tenho poder, eu tenho máxima autoridade, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o Deus soberano. E a igreja atual, ela quer entrar num lugar de debate com Deus. Eu não concordo, eu não penso que deve ser assim, esse Deus separatista. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que mandou Josué entrar em Jericó e falou, passa o fio da espada, todos, não deixa ninguém. Como é que Deus manda matar? Se lá em Moisés ele falou, não matarás. Aí você entende que nós já estudamos as 2 sementes, lobo versus ovelha. Os filhos de Deus, os filhos do diabo. Deus jamais mataria os seus filhos. Agora Deus permite com que os filhos do diabo, não tem nada com ele, sejam exterminados ali pelos homens de guerra no passado. Josué, olha, se um filisteu, Davi vai se levantar para ganhar do exército dos filisteus. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus é soberano. Ele está dizendo, eu mato, eu saro, eu faço viver. Essa é a soberania do único e verdadeiro Deus. João 5, 44 diz assim: como podeis crer, vós que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem, leia comigo agora, do Deus único. Quantos deuses tem na Bíblia? Um só, Deus único. Então essa revelação aqui é só a introdução ainda, do primeiro ponto. Ela é muito importante porque todos que vieram talvez da igreja católica ou passaram pela lei mosaica, pela tradição religiosa, foram ensinados equivocadamente. Eu não tenho medo de dizer isso, porque a Bíblia diz, e nós estamos aqui com a Bíblia, equivocadamente, a servir 3 pessoas diferentes. Você sabe que é muito tradicional quando você está com alguns irmãos legalistas, eles vão começar orando para o Espírito, depois eles começam a orar para Jesus, depois eles terminam orando para Deus, como se houvesse um ciúmes ali, como se fosse 3 pessoas diferentes. Eu orei um pouco para Jesus e agora o Espírito ficou constrangido. Não, então eu vou orar um pouco para o Espírito. E Deus lá, Deus está triste, então deixa eu orar um pouquinho para Deus. Outra vez instâncias, né? A primeira instância não deu, eu vou para a segunda e eu acabo na terceira. Então, veja que até a oração... Por que isso aqui é muito importante, igreja? Porque se eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, o meu cristianismo, ou o cristianismo que eu vivo, ele é totalmente disfuncional.
Olha, eu sou filho de Deus, você é o quê? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sirvo o evangelho. Tá, mas quem é Deus? Depende, você está falando do pai e do filho. Então veja, começa uma relação com Deus disfuncional. E como é que vai acabar isso no coração do homem? Totalmente conturbado, um coração totalmente temeroso. Por quê? Porque ele acha que de fato existem 3 deuses, 3 pessoas distintas. Segundo ponto de hoje, todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Diga com a sua boca, todos os nomes de Deus estão reunidos em Cristo. Então no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, Deus ele não tinha um nome apenas. Ele era conhecido por vários nomes. Você conhece? Quando você lê a Bíblia, ele era conhecido, Deus era conhecido pela sua manifestação. Ou seja, cada nome ali na verdade descrevia um aspecto diferente de um caráter de Deus, que era multifacetado, um caráter da manifestação que Deus estava ali no momento provendo para o povo. Então eu pedi para a minha querida diaconisa Paty Cortes fazer uma tela, vai aparecer aqui, ó, alguns, dos nomes de Deus. Então, aqui são os nomes que no Antigo Pacto, os nossos irmãos do passado, o povo judeu, eles atribuíam quando Deus se manifestava. Então, El Eloá, o que significa? Deus poderoso, fortemente, Deus proeminente. Então, quando Deus manifestava ali como Criador, o Deus poderoso era Elohim, El Shaddai, o Deus poderoso, Deus de Jacó, Jeová, Então, esses nomes que eram dados a Deus, que está aí na tela, era a manifestação desse Deus multifacetado. Então, Jeová Jireh, nós conhecemos muito, o Senhor proverá. Jeová Jireh. Quando Abraão está subindo para imolar Isaac, e Isaac pergunta: pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? O que Abraão diz? E ali é a primeira vez que vai aparecer essa manifestação, Jeová Jireh. Ele está dizendo para Isaac, que nós acabamos de consagrar um Isaac, não era esse, mas o outro Isaac, o Isaac filho de Abraão. Ele diz: olha, Jeová Jireh, ou seja, Deus proverá. Então assim eram os nomes de Deus: Jeová Nissi, Jeová Makadé, Jeová Shalom, Jeová Elohim, o Senhor é meu Deus, Jeová Tzedeknu, Deus é a nossa justiça, Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Então Davi, quando fala o Senhor é meu pastor, ele está dizendo Jeová Roi. Enfim, Jeová Shammah, Jeová Sabaoth, todos esses nomes, El Elyon, o Deus altíssimo e supremo, eram a manifestação de Deus. Então, veja que coisa maravilhosa, porque Jesus ele é Deus. Então, Jesus ele vai reunir em si mesmo todas as coisas, e todos esses nomes, conforme a Bíblia diz. Então, todos esses nomes agora, eles vão ser reunidos em Jesus. Olha o que diz em Filipenses 2, 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Volta uma tela para mim, Enoque, coloca todos os nomes de Deus. Então agora, o que Paulo está dizendo para a igreja gentílica, aqui nós estamos lendo a manifestação de Deus no Antigo Pacto, nós lemos Deuteronômio, eu falei aqui de Abraão, nós estamos falando do tempo lá do passado. Agora, o que nós estamos entendendo, até mesmo antes de Moisés, Abraão veio antes de Moisés, então nós estamos falando de um tempo lá, do início de tudo. Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois você conhece a história, nós estudamos José e todas as suas 12 tribos que vêm depois, as descendências. Então, agora Paulo, ele está pregando para a igreja gentílica, ele está escrevendo sua carta aos filipenses, e ele está trazendo o mistério que está sendo revelado. O que Paulo está dizendo à igreja gentílica? Passa para mim agora, que nós acabamos de ler. Olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo o nome. Então, quando nós lemos Filipenses, nós estamos entendendo no verso 9 que Paulo está dizendo que o nome de Jesus, ele não é um nome acima de todos os nomes de todos os seres humanos, também, mas o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. Então, Jeová Elion, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Tzedeknu, todos esses nomes está dizendo, olha, existe um nome acima de todo nome. Coloca o 10 para mim. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo todas as manifestações de Deus, elas são encontradas em Cristo Jesus. Então, Jesus é a provisão, Jesus é a bandeira, Jesus é o Altíssimo, Jesus é o nosso favor, Jesus, o nome dele habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu acho que é isso que eu acabei de falar agora. Coloca Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, você entenda agora o que Deus está revelando para nós. Isso não é uma revelação do Fernando. Quando eu falo aqui de revelação, não é o Fernando, o pastor, que tem o poder de revelar, não tem poder algum. Não é palavras persuasivas, dizia o apóstolo Paulo, eu faço minhas essas palavras dele, mas é o poder do Espírito que convence. Ele vai dizer, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer, olha só agora a revelação
do Espírito, de fazer convergir nele. Nele quem? Diga, Jesus. Convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então em Jesus todas as coisas estão sendo convergidas. Em Colossenses 2,9 Paulo diz, portanto, é o que eu acabei de citar, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quando nós olhamos para Jesus, nele corporalmente habita toda a plenitude, Jeová Jiré, Jeová Salom, Jeová Tzidkenu, Jeová Nissi, tudo está onde? Está corporalmente habitando em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, louva Jesus com umas palmas fortes, Ele é a honra, Ele é a glória. Então nós temos um nome que é sobre todo nome, eu não preciso ficar Jeová Jiré, Jeová Salom. É lógico que nós podemos citar as manifestações, mas quando eu digo Jesus, eu digo nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que eu estou dizendo aqui nesses primeiros 10 minutos, 15 minutos? Algo que era mistério e que o Espírito está revelando aos seus santos, aos profetas nesse tempo. Então, no corpo de Jesus estava toda essa plenitude. Por quê? Porque Ele era o próprio Deus. Por isso Ele tem um nome que está sobre todo nome. Diga com a sua boca sem medo de errar. Diga, Jesus é o nome de Deus. Diga quem está ao seu lado, Jesus é o nome de Deus. Isso é maravilhoso. Terceiro de hoje, o Filho de Deus que andou sobre a terra era o próprio Deus. O Filho de Deus que andou sobre a terra. Não, Deus estava lá, mas Jesus, você vai entender, se Jesus falava com Deus, Deus falava com Jesus, essa história, mas Ele era o próprio Deus andando aqui na terra. Olha o que diz Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso aqui é muito lido no Natal, né? Chega no Natal, começa, daqui a pouco já começa aí, uva passa para lá, uva passa para cá, e começam, mania de pôr uva passa em tudo, né, Alan Jones? É desgraça, porque ele não come uva passa o ano inteiro, tem que comer tudo no Natal, aí joga toda a uva passa aqui, não precisa disso. Faz bem para a mente, diz a pastora Cris. Vamos voltar para as coisas do Espírito, que a uva passa, tudo passará e a uva também passará. Vamos voltar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, agora a gente vai ler junto. Calma, Elaine, segura, é no meu tempo. Então está dizendo, olha, um menino nasceu, um filho se nos deu, e está dizendo aqui, o governo está sobre os seus ombros. Olha que coisa forte, há um governo sobre os ombros de um menino. Imagina que nós acabamos de consagrar um menino, imagine Jesus, bebezinho, e dizer àquele bebê, olha, há um governo sobre os ombros desse menino. E diz agora assim, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí, quando que isso aqui foi escrito? 700 anos antes do menino nascer. Porque profetizar depois que ele nasceu seria fácil. Mas Isaías está dizendo 700 anos, quase um milênio antes. Ele está dizendo, olha, vai nascer um menino. Ele está dando um presente, o menino nos nasceu com a certeza da profecia. Um filho se nos deu, o governo está sobre o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E diz lá, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então quer dizer que o menino, ele é o Pai da Eternidade. O menino é o Deus Forte. O menino que nasceu é o próprio Deus? Sim. Diga mais uma vez, Jesus é o nome de Deus. Então a gente está aqui vendo claramente na Bíblia que Jesus, ele é o próprio Deus. Mas talvez alguém, quando a gente pregue isso, Pedrinho, eu sei que você às vezes vem me tirar umas dúvidas comigo, mas bispo, eu queria entender melhor isso aqui, esse ponto ou outro, aquela questão ou outra, e talvez seja a sua indagação nessa manhã, quando nós estamos aqui pregando, quando eu estou pregando da parte de Deus, que Jesus é o próprio Deus e o Espírito é uma só pessoa. Talvez alguém tenha alguma coisa no coração, alguma coisa impregnada com as mentiras legalistas, e tenha a mente ainda dividida. E eu quero mostrar que grande parte dessa dúvida também foi parte da dúvida daqueles que andavam com o próprio Deus, o Cristo encarnado. E quando nós estudamos sobre a deidade de Deus, eu gosto de trazer sempre João 14:8, porque essa era a mesma dúvida do discípulo Filipe. Imagina Filipe que andava com Cristo e via Jesus o tempo inteiro, o pai aqui, o pai para lá, o pai para cá, olha, pai. E aí tem uma hora que Filipe fala assim, o seguinte, Jesus, diz lá, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E that's all, né? E isso nos basta. Mostra o Pai, Senhor. Tipo, eu só quero ver Ele. Eu só quero ver o Pai. Imagina a indagação, diz que ele
Replicou-lhe Felipe. E talvez seja a sua indagação nessa manhã. O bispo está pregando aí há 20 minutos e eu só quero ver o Pai, só mostro o Pai. E diz no verso 9: disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Eu pergunto, quem queria ver Felipe? Quem que ele queria ver? E quem está respondendo para ele? Jesus está dizendo, ele falou, mostra, a indagação de Felipe, mostra Deus, e para mim basta, só mostra. Aí Jesus vem com toda a sua mansidão, porque ele era manso e humilde, ele diz: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? E aí ele vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para a igreja evangélica protestante do século 21. Como assim, igreja? Mostra-nos o Pai. Cadê o trono do Pai? Cadê o trono do Filho? Cadê a pomba perdida no meio dos dois voando lá? Quem vê a mim, vê o Pai, está dizendo Jesus. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, se você quer ver as três pessoas, olhe para Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Me ajuda a pregar para quem está do céu e fala: olhe para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você vê o Pai, você vê o Espírito. Não sou eu que estou respondendo, é o Espírito que está respondendo a você. Oh, glória a Deus. Bispo, mas eu não concordo. Rasgue minhas vestes, não é possível, eu aprendi anos e anos. Tá bom, vou mostrar para você, que a Bíblia diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos três, é isso que está escrito lá, não é? Então quer dizer que a Bíblia também não vai mudar. Eu e o Pai somos... Quer dizer, eu e o Pai somos dois e tem o Espírito que vai chegar aí, galera. E aí seremos três. Não, eu e o Pai somos... Quem está dizendo isso é Jesus. Quer mais uma analogia? Você já conhece os exemplos, né? Porque a gente prega isso há 30 anos. Mas são manifestações distintas. Eu estou aqui como o Fernando, pregando para você. Saiu um Fernando meio carioca, né? Eu estou aqui como o Fernando, pregando para você. Como bispo, como o seu pastor nessa manhã. Talvez amanhã não, porque meu filho não tem aula, mas terça-feira eu estarei levando ele para a escola. Você vai ver o pai Fernando ali em ação. Penteando, tirando nó do cabelo, sabe? Escovando o dente, brigando, pondo os filhos no carro. É o pai. Mas eu mesmo que estou aqui pregando. Se você for talvez um dia no meu consultório, você vai ver eu aplicando toxina botulínica. Quem é aquele? É o Fernando que tira a ruga. É o profissional da harmonização. Que foi? Se você for quarta-feira na Berrine, na quadra, você vai ver o Fernando Artilheiro, sabe? Até engasguei. Marcos, se você for quarta-feira, às 10 horas da noite, você vai ver o Fernando, aquele, nossa, é o jogador. Liga pro Ancelotti. Quieta-te. Mas o Fernando pastor, o Fernando pai, o Fernando dentista, o Fernando artilheiro, jogador melhor da igreja, é a mesma pessoa. Chama o Abel, está falando aqui. Olha quem está ao lado e fala assim: Jesus, o Pai e o Espírito são um. Em Romanos 9:5 diz assim a palavra: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bem. Quem é o Cristo da carne? O Deus bendito para todos sempre, amém. Ou seja, Cristo é o Deus bendito. Eu estou mostrando a Bíblia para você. Nós estamos lendo a Bíblia. Quarto ponto de hoje: o grande mistério da piedade revela que Cristo era Deus em carne. O verbo era Deus, se fez carne. Quem fez carne? Jesus. A gente vai ler isso em João. Eu amo isso aqui. Para mim é dos top 5 esse aqui. Olha o que diz em João 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Lê agora comigo. O verbo era Deus. Quem era o verbo? Cristo vive. Deus. O verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai dizer, quando você segue a leitura no 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo? Deus. Quem era o verbo? E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai. E vimos, porque nós não vimos a manifestação de Deus. Ele falava com Abraão, falou com Paulo: Saulo, Saulo. Agora está dizendo a palavra aqui: e nós vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Então em Jesus, Paulo vai dizer aos Filipenses, habita corporalmente a plenitude da divindade. O que Jesus está dizendo aqui, o que João está narrando aqui, é que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, Deus se fez carne em Jesus Cristo, habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito. Agora tem um corpo, agora pode dizer, Jesus, esse é o próprio Deus, diga graças a Deus por isso. Em Tito 2,13 diz, aguardemos, ou aguardando, a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Alguém vai dizer, não, Paulo estava aguardando duas pessoas. Aguardando, ele está esperando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo que é impossível Deus se revelar fora de Cristo? É impossível você tirar um do outro. Deus não se revela separadamente, Ele é o próprio Cristo. Então eu quero que você veja Jesus colocando também ponto final em algumas discussões, e nós temos que colocar pontos finais em algumas discussões, porque foi isso que ele fez com os judeus, está lá em João 8,58, com os religiosos da sua época. Ele falou assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Você não é de Abraão, nós somos de Abraão. Porque se vocês fossem de Abraão, vocês criam em mim, porque está o diálogo, e Jesus vai chegar e vai finalizar e vai dizer assim, olha, antes de Abraão, vamos acabar fechar a tampa do caixão, antes de Abraão, ou antes que Abraão existisse, eu sou. Como que Jesus, antes de Abraão, porque ele era o próprio Deus. Diga graças a Deus, glórias a Deus. Olha o que diz o ponto 5 de hoje, Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus, Pai e Cristo, que eles eram só um. Foi a oração de Paulo, tem que ser a nossa oração, que a igreja evangélica venha a entender que eles servem uma só pessoa, Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, Ele é o Espírito. Em Colossenses 2 diz assim, gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós. Cada vez que eu avanço no meu ministério, mais eu amo o apóstolo Paulo, mais eu me identifico com o que viveu Paulo. Quão grande luta eu venho vivendo, dizia Paulo. Imagina só, você sabe que pregar o que a gente prega hoje é uma grande luta. Já é a luta de pregar o que a gente prega, mas é a luta de você viver também uma geração imatura, de uma geração que... E assim, deixa eu fazer um parênteses aqui na pregação, a gente muitas vezes não se difere em nada do povo do passado, do povo de Israel mesmo, dos judeus cabeçudinhos, sabe? Que viam coisas maravilhosas, que viam Deus agindo e se colocavam contra Deus, e queriam levantar outros líderes no lugar de Moisés, toda aquela história que nós vimos, e toda vez, sabe, Deus falava, não se mistura com outros povos, eles iam lá e pegavam as filhas do outro povo e davam em casamento, faziam filhos, constituíam família, e aí, sabe, e depois tiveram que ficar presos 70 anos no exílio da Babilônia, sabe, por que tudo isso? Porque o povo, sabe, toda vez se voltava contra Deus, não é diferente no tempo de hoje. A gente está aqui pregando, anunciando, você está mostrando a palavra, aí você vê umas coisas e você fala, não é possível, que igreja que vai, que palavra que ouve? Então quando eu vejo Paulo dizendo quão grande luta eu venho, sabe, eu venho lutando, mantendo por vós, sabe, nós também temos mantido uma grande luta para pregar isso aqui, mas não é fácil. Bispo Fê, mas isso aí vai contra todo mundo. Então, mas Deus nos chamou para pregar isso, o que eu faço? Luto contra Deus? É a diferença da videira e da figueira, né? Então se eu ficar olhando para outra árvore e falar, não, mas eu quero dar aquele fruto, não, mas eu não fui posto para dar esse fruto, eu fui posto para dar outro fruto, não, mas eu quero dar o fruto que o outro está dando, mas você não é aquela árvore, e aí fica essa confusão do povo na sua alma destruída, porque quer o resultado do figo, mas ele não é figueira, ele é videira, ele não vai dar figo, mas está desesperado porque ele quer dar figo, você não foi posto para dar, nós fomos chamados, Paulo falou, não fui chamado para batizar, e o povo fica escandalizado, mas nós também não fomos chamados, nós fomos chamados para anunciar o evangelho, aos gentios, à igreja de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, eu venho lutando, eu venho travando uma grande luta por vocês, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo também já estava lutando por nós aqui. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, olha o que ele vai dizer agora, o mistério de Deus Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou lutando para que vocês compreendam esse mistério. Eu estou orando para que vocês compreendam isso. E eu quero que você entendesse a seriedade do que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, por mais que eu tenha algum tom de humor aqui, mas isso aqui é muito sério. Nós temos que lutar essa guerra, nós temos que travar essa guerra. Ele está dizendo para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus Cristo. Ele está dizendo claramente, ele está escrevendo, há um mistério de Deus Cristo. Olha o que ele vai dizer agora, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O mistério de Deus Cristo, ele está dizendo, em Cristo, todos
os tesouros da sabedoria do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Fala para mim que se não parece que Paulo escreveu ontem essa carta. Você está pregando, você está anunciando, aí levanta um endemoniado, energizado do capeta no meio da igreja e começa a avisar, começa a ligar, começa a falar, você fala, peraí, a palavra está dizendo, o altar está pregando, nós estamos com a Bíblia aberta, vai dar uma voz dizendo que não é isso, que não é bem aquilo, como é que pode? Eu queria que você prestasse atenção, porque isso aqui no meu coração humano, eu posso dizer aqui, talvez na minha alma, isso aqui grita dentro de mim, que eu falo, não é possível que o povo não está lendo a palavra. E veja que era a luta de Paulo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Eu estou aqui me expondo, pondo a cara a tapa, com a Bíblia aberta, pregando para o mundo na internet, impulsionando o vídeo, falando não sei o quê. Mas tem alguém que se levanta com raciocínios, o que ele usa aqui? Com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Tem alguém firme na fé em Cristo Jesus nessa manhã? Então, quando ligarem para você, mandarem um WhatsApp para você, um raciocínio falaz, você tem que estar firme em Cristo Jesus. O que Paulo diz? O que importa é o nosso coração confirmado com graça. Agora fica, não é bem assim, tem uma história, tem um negócio. Não tem negócio nada, que tem Bíblia aberta e tem pregação da verdade. E pelos frutos se conhece a árvore. Mas vão se levantar raciocínios falazes. Pois embora, olha o verso 6, ora, como recebeis a Cristo, alguém recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Não basta ter recebido Ele, o que Paulo está dizendo agora? Andai nele, igreja. Receber Jesus é o mais fácil, lá na frente do apelo, Terezinha, e falar, eu aceito Jesus, isso é o mais fácil. Agora, anda em Cristo, me mostra os frutos. Pratica, meu diácono. Cara, nem desacudir a igreja. O povo se diz crente, mas não anda em Cristo. Anda em qualquer outra coisa, mas não anda em Cristo. Eu recebi Cristo, eu tenho que andar nele. Eu não posso ter outra estrada. Eu tenho que andar nele. O que Cristo fala? Perdoa, eu tenho que perdoar. Ama, eu tenho que amar. Não, mas isso aqui, eu não gosto desse irmão. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, esse é mentiroso. Então você é um mentiroso. É o que a Bíblia diz. Eu não vou passar a mão no seu coraçãozinho, falar que você é o ponto fraco do coração de Deus, falar que Deus, se você vê, Ele vai te dar. Não vou falar isso, eu vou falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se você recebeu Cristo, ande nele. Ande nele. Eu tenho que andar nele. Você quer ver mais? Nele, é o verso 7. Radicados. Onde tem que estar nossas raízes? Em Cristo. E edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. A igreja tem que crescer em ação de graça. O que eu falo todo culto aqui? Isso aqui não entendo, isso aqui é uma celebração ao Deus vivo. Oh Deus, oh meu lamento, a minha dor, a minha... Que Deus morreu numa cruz para você ficar assim desse jeito? Ei! O salmista falava, em tuas portas entrarei com júbilos, em teus átrios hinos eu cantarei. É assim que eu entro na casa de Cristo, com lábios, com júbilo no meu coração. Mas tem uma igreja que insiste em ficar nessa geração da dor da alma, nessa geração das carências. Ei, Deus já supriu todas as suas carências na cruz. Você cantou hoje, o castigo que te trouxe a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos lavados, fomos sarados totalmente. Eu cantei isso, então eu vivo isso. Radicados, crescendo na ação de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Cristo vive. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Porque você acha que o capeta vai chamar você para sentar com ele? Não vai vir com sutilezas, sofismas, boca de manteiga. Disse a profeta. É assim que ele vem. É assim que ele vem. Vãs sutilezas, filosofias, conforme a tradição de quem? Dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Você tem que abrir a Bíblia. Não, mas veja só, é Maria que intercede. A Bíblia não diz isso, só mediador entre os deuses e os homens. Pronto, acabou. Não, mas veja assim, não tem história nenhuma. É Bíblia, isso aqui tem que estar nas nossas veias. O nosso sangue tem que correr com a palavra. Eu recebi Cristo, eu tenho que andar nele. Mesmo feio, mas aí você vai criar haters. Eu estou nem aí para os haters, eu estou aqui para agradar o coração do meu mestre. Pregar a palavra.
Você acha que eu ia entrar numa série da Reforma Protestante jogando flores para a igreja de Cristo, falando, ô igreja, que maravilha, é isso, vamos ser o ponto fraco do coração de Deus. Se Deus deixou a gente ver, a gente ouvir, a gente falar, Ele vai nos dar. Se Deus, lindo. Não é isso que Deus fala. Paulo chega para os Gálatas e fala, vocês são uns hipócritas, vocês são uns insensatos. Aí, o bispo chama eles de insensato. Que ninguém vos engane com raciocínios falazes, vãs sutilezas, conforme a atração dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga graças a Deus por isso. Você veja como a palavra ela precisa ser vivida, meu amado. A gente precisa pregar, precisa instruir, precisa exortar. Quando levantar um raciocínio e falar, você tem que mandar cala-te. Aí eu vou falar para o irmão, cala-te. Jesus falou para Pedro, arreda-te, Satanás. E você está com medo de falar para a mulher que come suflé no culto do seu lado, cala-te. Ai, bispo, ela vai ficar mal comigo. Quem fica mal com você? Cala-te, irmã. Cala-te, irmão. Você está maluco? Eu preciso emancipar você, cara, de verdade. Você precisa ser um homem firme, uma mulher firme em Cristo Jesus. A fé tem que estar radicada em Cristo, nós vimos aqui. Agora vem alguma voz estranha, vem um negócio. Ai, será? Ai, falaram que o bispo fez isso. Fez uma reunião. Que fez reunião o quê, cara? Eu faço reunião o dia inteiro, lidero gente o dia inteiro. Que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com vãs sutilezas. Em Efésios 3:1 diz assim, por esta causa, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiar. Você tem ouvido a respeito da dispensação da graça? 30 anos eu posso pôr a mão na Bíblia e falar, aqui você tem ouvido. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi resumidamente. É um mistério, Cristo Deus, ele está dizendo. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Você está lendo a palavra e você pode compreender por uma ação do Espírito Santo que está tirando as escamas dos teus olhos. Hoje você entende os mistérios, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, os apóstolos e profetas no Espírito, e a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, para pensar de forma bem lógica, se tivesse 3 pessoas, cadê o mistério? Se Paulo está falando, tem um mistério. Deus, Cristo. Se tivesse 3 pessoas, como a igreja, a tradição diz, onde estaria o mistério? Para pensar. Você não precisa nem ser muito espiritual, só lógico um pouco, você já vê. Que mistério Paulo está falando, se é algo tão óbvio. Olha o ponto 6 de hoje. A Bíblia diz que Cristo se assentou à destra. Eu preciso falar disso aqui. A destra de Deus no céu. Destra significa máxima autoridade, pleno poder de Deus. Coloca para mim aí, destra, qual que é o significado? Figura de linguagem para indicar habilidade, máximo poder, máxima autoridade. Quando você lê destra na Bíblia, leia dessa forma, máxima autoridade, glória, lugar de honra, tremenda demonstração de poder e glória de Deus. Eu vou mostrar onde aparece isso na Bíblia, em Atos 5:31. Deus, porém, com sua destra, Deus, porém, com máxima autoridade, pleno poder, Deus, porém, com honra, no lugar de honra, com tremenda demonstração de poder e glória, o exaltou a príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, ou de pecados. Colossenses 3:1 também vai aparecer. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado lá, mas falou que ele está à direita de Deus, original dextras, com máximo poder, máxima autoridade, lugar de honra, ou seja, Jesus Cristo está sentado com todo o poder, ele está no trono de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, só um parênteses aqui nesse ponto 6 que nós estamos vendo, para que você entenda, quando a Bíblia fala dessa, não está falando de um trono à direita, está falando máximo poder, máxima autoridade. Está bem no seu coração? Vamos para frente, tem muita coisa ainda hoje. 7º, a Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono no céu e alguém assentado nele. Então não tem 3 tronos, fala comigo, há um só trono. Apocalipse 4:2 diz, imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu, eu vi 3 tronos, eu vi Jesus, eu vi Deus, eu vi um cajado, eu vi uma pomba procurando um lugar para ela pousar. Não foi isso que João viu. Isso é João tendo uma revelação. Eis armado no céu, achei em espírito, armado no céu, um trono. E no trono, mas no trono tinham 3 tentando sentar. Alguém sentado. Quem está sentado no trono, igreja? Jesus. 8º de hoje. Jesus era genuinamente Deus.
genuinamente homem, 100% Deus, 100% homem. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós devemos sempre pensar nessas duas naturezas dele, como homem, ou seja, como filho, e como Deus. E a Bíblia ela vai citar com toda clareza, em diversos versículos, essas duas naturezas de Cristo. Então, como filho, na sua natureza humana, ele nasceu em Belém, ele veio numa manjedoura, ele sentiu fome. Então, em Cristo na carne, ele era como nós, na sua humanidade. Sentiu fome, sentiu cansaço, ele aprendeu, teve sangue, orou, chorou, se irritou. Isso foi Jesus na sua carne. Olha o que diz em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, esse ente santo era quem? Era Jesus. E ele era, então, esse ente santo, por quê? Porque ele era o próprio Deus. E ele também estava ali, vindo, então, agora na sua natureza humana. Então, o ente santo era Jesus na natureza humana, porém sem pecado. Em Filipenses 2,6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha lá, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, igreja, antes de Jesus nascer na sua carne, ele já existia originalmente na forma de Deus. Mas ele não julgou por sua usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele foi humilde, assumiu sua forma de servo, tornou a imagem e semelhança dos homens aqui, cumpriu o seu ministério. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos sempre que ter essas questões. Nós temos sempre que ter isso em mente. Jesus na sua manifestação, na sua natureza de filho, e Jesus na sua natureza divina, como Deus. Então, a pergunta que você tem que fazer quando você está lendo: Jesus está agindo aqui como filho ou Jesus está agindo como Deus? Porque quando ele age como filho, nós sabemos como ele agia como homem, ele ia ter ali muitas vezes o seu sofrimento, ele saía para orar. A minha alma está profundamente angustiada. O que é isso? Jesus na sua humanidade, suando sangue antes da cruz. O que é isso? A humanidade de Jesus. Pai, faz de mim esse cara, contudo seja feita a tua vontade. Então nós temos que entender o que Jesus está vivendo ali, se ele está, na sua natureza de filho, na sua natureza humana, ou se ele está na sua natureza divina. Por quê? Porque nele a divindade e a humanidade, elas estavam fundidas. Fala assim: em Jesus, a humanidade e a divindade estão fundidas. Não é confundidas, estão fundidas, é uma coisa só. Então Jesus, ele era genuinamente humano, como homem. Então ele orava. Por que ele orava para Deus? Porque ele estava nos dando exemplo de filho. Pai, isso, pai para lá, pai para filho. Por quê? Porque ele viu na manifestação de filho, e nós estávamos tendo o exemplo dele na sua manifestação de filho, para que nós pudéssemos instituir a oração, para que nós soubéssemos o poder da oração, ensinando ali os seus primeiros discípulos a orar. Naquele momento ele estava agindo como homem. Em Lucas 22:41 diz: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua. Então aqui é o que eu estou dizendo: Jesus no seu sofrimento, no medo, no sufoco, na angústia, na aflição, isso aqui era Jesus 100% homem. Mas nós vamos ver também que aquele que orou como homem, ele fez uma profunda declaração, dizendo que ele mesmo responde às nossas orações. Aquele que estava orando ao Pai como homem, na sua manifestação, ele está fazendo uma declaração agora em João 14:13, de que ele mesmo responde: olha só, e tudo quanto pedires em nome de quem? Jesus está falando: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aquele que orava como filho, ele responde como pai. Olha que coisa maravilhosa. Bispo, o que é isso? É um mistério que Paulo estava escrevendo resumidamente agora há pouco, que nós estamos lendo. Então aquele que orava como homem responde como Deus. Não são duas pessoas, mas duas naturezas, a humana e a divina. E essas duas qualidades de natureza explicam o porquê de tanta dificuldade de tantas pessoas terem essa compreensão, o porquê de tanta dificuldade de pessoas terem esse entendimento, essa revelação. O que nós vemos em suas orações é ele na sua natureza humana, orando para a sua natureza divina. É isso que nós estamos vendo, nos ensinando, porque ele veio como filho, nos ensinando o poder da oração. Mas a Bíblia estabelece que há um só Deus verdadeiro, e ela diz lá em 1 João 5,20, nós estamos lendo várias passagens que afirma de forma clara: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Sabe o que você está recebendo a cada culto aqui? Esse entendimento para reconhecer o verdadeiro. Nessa manhã não sou eu, não é ninguém, é o Espírito Santo te dando entendimento para você reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Este é o verdadeiro Deus e a vida
eterna. Então é Jesus que dá o entendimento para você viver e reconhecer o verdadeiro, porque você está no verdadeiro. Eu pergunto, quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus, diga graças a Deus por isso. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo, ontem e hoje, e o mesmo será para todo. É o mesmo e será para todo o sempre. Jesus Cristo, ontem, hoje e no futuro, Ele também será o mesmo e para todo o sempre. Então, se é para sempre, igreja, nós vamos concluir que Jesus, Ele é o eterno Deus. Ele é o Jeová encarnado, o Jeová feito carne. Então, para nós, a gente pode chegar no ponto 9 e dizer isso, não há mais mistério. Por que não há mais mistério? Fala comigo, porque o mistério foi revelado. Paulo escreveu, o mistério Deus Cristo. O mistério foi revelado. Diga comigo, Pai, o Pai é Deus. Fala, o Espírito é Jesus. Em João 6,27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem vos dará? O Filho do Homem. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então a palavra, ela vem de quem? Ela vem de Jesus ou ela vem de Deus? Olha só, trabalhar pela comida, parece, pelas vezes existe. A vida a qual o Filho do Homem vos dará. Quem que vai dar? O Filho do Homem. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Quem que está dando? É o Filho ou é Deus? É o mesmo. Aí as pessoas, nessa hora que elas entram em bate-cabeça. Não, mas o Filho vai dar, mas é Deus que está dando. Por quê? Porque é o mesmo. Jesus é Deus. Então, o próprio versículo, nós vamos ter a resposta. O Filho do Homem também é Jesus. Ele nos dará a comida. Romanos 1,7, vamos ler mais. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, eu vou falar, estão aqui em São Paulo, no Shopping Marketplace, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas aí são duas pessoas. Não. Deus e o Senhor Jesus Cristo. Fernando, pastor, Fernando, é a mesma pessoa. Deus e o Senhor Jesus Cristo não são duas ou três pessoas. É que as pessoas elas têm dificuldade de entender pelo Espírito, muitas vezes, não foi dado conhecimento, mas também têm dificuldade de interpretar texto. É um problema da nossa geração também. E não conseguem entender, às vezes, até as coisas mais lógicas. Então, o nosso Deus e Pai é o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, o Deus e Pai é o Senhor Jesus Cristo. E a graça foi trazida por Jesus. O que a Bíblia diz? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por quem? Por Jesus. Então, nosso Pai e Senhor. Então, o Fernando, e pai, e pastor, isso aqui está trazendo presente, está entregando. É a mesma pessoa. Não é o Fernando pai, o Fernando dentista, o Fernando outro, três pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo à igreja? Digam amém. 1 de Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência. Já estudamos bastante isso. É a prognose, predestinação. Isso foi feito antes da fundação do mundo. Quando que Deus nos elegeu? Na manifestação de Deus, antes da fundação do mundo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então tudo isso é manifestação, não de duas pessoas distintas, mas nós temos um Deus que elegeu antes da fundação do mundo, e a obra se manifesta na nossa vida através da manifestação do Espírito Santo. Mas quem nos elegeu, Pedro, foi Deus, antes da sua presciência. Antes da fundação do mundo, nós somos predestinados, escolhidos, justificados. É isso que diz a palavra. O Espírito Santo, então, é Deus. Diga a sua boca. O Espírito Santo é o próprio Deus. Em Atos 5, 3 e 4 diz, então disse Pedro a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele falou, Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, verso 4, conservando porventura, não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentares no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas... Não, mas ele não falou do Espírito Santo lá em cima? Agora está falando de Deus? Fala comigo, o Espírito Santo é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Estou mostrando alguns versículos, porque é aqui que o povo bate cabeça. Não, ele mentiu ao Espírito no verso 3, mas aí depois no verso 4, no verso 1 ele mentiu ao Espírito, mas no verso 4 ele mente a Deus. É a mesma pessoa. Romanos 8, 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal... Mas não estava falando do Espírito de Deus? Está na tela para você? Olha lá, o Espírito de Deus, mas depois fala do Espírito de Cristo. Que Espírito? Tem dois Espíritos. Vocês estão entendendo, igreja? Estou mostrando umas coisas que parecem meio óbvio, mas o óbvio tem que ser ensinado nessa geração. Então, não é que Paulo estava maluco, o Espírito é o mesmo. Fala com a sua boca, o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito de Cristo.
Então nós estamos entendendo essa manhã, eu estou começando a caminhar para o final aqui, eu tinha muito para falar, mas eu vou começar a reduzir aqui. Eu queria que você pensasse na grandeza de Deus, na sua natureza, que é infinitamente maior do que a nossa. E aí a gente tem que tentar muitas vezes conceber a grandeza de Deus, os mistérios que a nossa mente humana não tem como compreender, por isso tem que ser uma revelação do Espírito. Porque se eu for falar para você, faz sentido isso aqui, talvez eu venha falar, não faça sentido. Só que o Evangelho não foi feito para fazer sentido. Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. E a gente quer colocar como num banco acadêmico tudo num lugar de lógica. Não, mas isso não faz sentido. E tem que fazer sentido. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente, não é logicamente. Mas aí está uma igreja querendo conceber as coisas do Espírito de forma lógica. Que loucura que é essa? Não, mas isso aí não faz sentido. Nem tem que fazer, porque é revelação do Espírito. Olha quem está ao salvo assim, não vai fazer sentido. Mas é a revelação do Espírito. Oh, graças a Deus. Eu vou ler Romanos 11 para a gente começar a ir para o final. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do juízo, conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Por que eu estou lendo isso? Para você entender a grandeza do poder de Deus. A grandeza da magnitude, da revelação, do poder, da majestade do nosso Deus. E eu queria que você pensasse comigo no ponto 10. Quem é então que habita em nós? É Deus, é o Espírito, é Jesus? Quem é que habita em nós? Olha lá em Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aqui é Jesus falando. Ou seja, Jesus está onde? Em nós. Como que Ele está em nós? Na manifestação do Espírito Santo Consolador. Olha o que está em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que está em nós para todo sempre? Nós estudamos no culto passado, mas e se eu perder a salvação? Então se perder é porque não foi conquistada por Jesus, porque a de Cristo na cruz você não perde. Porque está dizendo aqui, ó, Ele esteja para sempre convosco, é o selo do Espírito Santo. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga quem está ao seu lado, o Espírito Santo habita em você e estará com você até a eternidade, até a consumação dos séculos. Amém, amém, o que diz a palavra. Então quando Jesus disse que estaria conosco, não era mentira, igreja. Ele está conosco na manifestação do Espírito. Ele é o mesmo, não é uma terceira pessoa. Jesus em Espírito está em nós. Diga graças a Deus por isso. 1 Coríntios 6, 9 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então quem está em nós? O Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Então quem está em nós é Jesus Cristo, na manifestação do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, 16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários, mas não era do Espírito. Nós somos santuários do Deus vivente. O Deus vivente é o mesmo Espírito, igreja. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor está em mim através do Espírito Santo. Então nós lemos aqui 3 versículos, cada um deles fala que um que está dentro de nós. Um é Deus, outro é Cristo, outro é Jesus, outro é o Espírito. Quem está dentro de nós? Tanto faz. Porque Jesus Cristo é Deus, e Ele é o mesmo, o Espírito. Eu e o Pai somos um, nós já lemos isso. Verso 17: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Olha o 18: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Diga: o Senhor é o meu Pai. Diga: o Espírito Santo, Jesus, é a mesma pessoa. Colossenses 1, 27, eu estou agilizando aqui para a gente terminar. Aos quais Deus quis dar a conhecer, ou seja, Deus quis dar uma coisa maravilhosa. Por que Deus fez? Porque Ele quis. É que falar para essa geração, né, de cabeça oca, desculpa a expressão, que é isso? Porque Deus quis. Deus quis e ponto. Mas quem Ele pensa que é? Ele é o Deus Supremo. Ele diz: o meu conselho permanecerá para sempre, farei e cumprirei toda a minha vontade. Esse Deus soberano, Ele quis. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Ou seja, quem está dentro de nós não era o Espírito, mas agora Paulo está dizendo Cristo em nós, ou seja, Cristo dentro de nós, a esperança da glória. Levante para suas mãos e diga: Cristo está em mim. Diga: por isso eu tenho a esperança da glória. 11, quem é que intercede por nós? É Maria. Isso é a mentira, é a heresia da igreja. Hebreus 7, 25 não diz que é Maria. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam ao Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Diga: Cristo intercede por mim.
É Jesus que ora por mim e por você, meu amado. É Ele que batalha as nossas causas. Não, mas é o santo tal, é o santo B. É o santo do pau oco. Não é santo nenhum, é Jesus Cristo. Você não pode, isso é blasfêmia. Isso é o pecado dos pecados. Atribuir uma obra de Cristo, do Espírito, a outra pessoa, a outro ser. Isso é abominação diante de Deus. Romanos 8,26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Não é Maria, não é o santo, não é isso. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem que intercede por você? Diga Jesus. Diga o Espírito. E o 12 que a gente vai terminar aqui diz: quem falava então em Apocalipse? Era Jesus, era Deus ou era o Espírito? A gente precisa entender primeiro que em Apocalipse é um livro que vai falar das revelações, tanto das coisas do passado, do presente e do futuro. Olha lá o verso 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, quem está dizendo, igreja? Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem está falando aqui? Quem está falando, igreja? Em Apocalipse 1,8, quem está falando? Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor. Não, aqui é Deus. Vocês estão entendendo, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Voltar-me-ei para que fale comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Verso 17, quando ouvi, não viu 3, quando ouvi, um só, também num só, caí aos seus pés como morto. Porém ele se pôs sobre mim, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Era Jesus, estava dizendo, era Deus, era Jesus o primeiro, o último, o Espírito, Ele é o mesmo, igreja. E aí ele cai prostrado diante dele. É um trono, ele está vendo uma só pessoa. Eu ouvi, ele não disse, eu vi os 3. E eu fiquei, salamé, minguê, qual que eu vou escolher? Não, eu vi um só. E me prostrei diante dele. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que a igreja diz? O diabo tem a chave do inferno. Mentira! O diabo não tem nada. Jesus tem a chave do inferno, meu amado. Não é o capeta, Jesus. Você não tem que ter medo do capeta, porque Jesus já venceu. O mais valente amarrou o valente. Em Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito... não, mas era Jesus que estava falando no outro. Agora no 2 é Jesus, é o Espírito. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito às igrejas. Quem está dizendo? É o Espírito. Quem está falando aqui hoje? É o Espírito Santo, está falando no seu coração. Ele é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, para nós finalizarmos de fato agora, aquele que é o Deus eterno se tornou filho, assumiu sua carne, sua humanidade, assumiu ali a sua filiação. Ele aceitou uma posição, entre aspas, inferior, subordinada em relação à sua divindade. Por isso, nós aqui louvamos e nós amamos esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida. Por que em João 10,10 diz vida e vida e abundante? Porque Jesus, sendo rico por amor de nós, se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não é isso? Então nós temos essa vida abundante em Cristo Jesus. Existe um só Deus, igreja, nós adoramos Ele. Ele se manifestou como Pai na criação, como Filho para a remissão dos nossos pecados, e hoje Ele atua como Espírito Santo, até a consumação dos séculos, é o que diz a Bíblia. Em Hebreus 12,9, para nós irmos para o final, eu vou ler a última rampa de versículos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, né? Hoje o povo nem respeita mais os pais. Tínhamos os nossos pais. Não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? A gente tem que pregar isso para a igreja atual. Nós precisamos estar em maior submissão a esse Deus supremo. A igreja quer falar, não, Jesus não é esse, é eu que mando, eu que faço, eu que... Não. Em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Põe para mim em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você quer compreender o que está dizendo a palavra de Deus, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, Jesus é o Espírito, e onde o Espírito está, a liberdade. Por que a liberdade? Porque em Gálatas ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, onde Jesus está, é onde está o Espírito. E nesse lugar, a liberdade. Porque nós já fomos feitos libertos das garras do inferno, do diabo, e nós já fomos libertos da lei de Moisés. Então, aonde Jesus está, aonde o Espírito está, aí a liberdade. Aqui onde você está hoje, não é uma sala de cinema que te dá liberdade, mas é o Espírito Santo que está em você, e você então é livre de toda amarra, é livre de toda condenação, é livre de toda maldição. Diga graças a Deus por isso.
Diz em João 14:18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ele voltará, igreja. E através do Espírito Santo, Ele já está em nós. É lógico que Ele voltará para buscar a sua noiva, mas Ele já está em nós. Ele já habita em cada um de nós. Então, se Jesus diz que não nos deixaria órfãos, significa que Ele também é Pai. Sim ou sim, igreja? Jesus está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês órfãos. O que está dizendo isso é Jesus. Por quê? Porque Ele é o próprio Pai. Fala assim, Jesus, Ele é o meu Pai. E aí eu quero ler para finalizar Judas 4, que diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. A gente chega num capítulo hoje dessa série que você já entendeu, os filhos do diabo e os filhos de Deus. E aqui Judas, e deixa eu abrir um grande parênteses aqui, esse Judas que está escrevendo não é o Iscariotes. Existem muitas pessoas que falam, como é que se Judas era do diabo, como diz a palavra, ele tem um livro na... Jamais o filho do diabo teria um livro, uma epístola. Essa epístola é escrita por Judas, aquele que era meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, tido como meio-irmão de Jesus. Então, só para isso ficar bem no seu coração, tá? Não é Judas o traidor, porque a gente lê Judas, está dizendo, está achando que é o traidor, não é esse, absolutamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam. O que a igreja de Cristo faz hoje? Negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Cara, como isso aqui é forte, porque a igreja que se diz de Cristo nega que há um único Deus. Ela fala que tem três. Ela se tornou, como diz na introdução, politeísta. Serve três deuses. Está em total contradição. Pode falar o que for, mas no fim, a pessoa ela ora para três pessoas diferentes. E se isso está no coração dela, que cristianismo é esse? Que relação é essa que ela tem com o pai? Imagina eu falar, eu tenho 2 pais, 3 pais. Não tenho, eu tenho um pai. E eu sei quem ele é. E eu posso me achegar a ele. Então, na nossa vida espiritual, nós também temos que saber quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai? Jesus. Ele é o Espírito. Eu e o Pai somos um. Então as seitas, as religiões, a tradição, elas negam a divindade de Jesus, trabalham muito para que as pessoas muitas vezes não tenham o conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. E aonde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Sabe por que você sente a liberdade nessa manhã? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está manifestado aqui. E além dele estar manifestado aqui, ele habita em você. Por isso que você sente e experimenta essa liberdade. Então nós não podemos estar aqui, sabe, pregando de acordo com a tradição. Nós não temos que estar, sabe, trazendo essas afirmações que distorcem o sentido das passagens, que dispensam alguns versículos bíblicos, que apontam para doutrinas humanas, que querem colocar a Bíblia debaixo de uma tradição humana e fazer com que a Bíblia se renda à tradição. Não, a Bíblia que está sobre tudo, ela é inerrante. É o nosso coração que se torce a palavra e não a palavra que se torce para caber no nosso coração. Você tem uma Bíblia aí? Levante ela e fala, a Bíblia é inerrante, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a vontade expressa do Deus supremo, esse Deus soberano. E as pessoas estão pegando isso e deixando no Salmo 23 lá, tomando pó. Fala, não, Senhor meu pastor, nada me faltará. Não. Recebeu Cristo, Paulo falou, ande nele agora. Que a sua Bíblia não seja para ficar tomando pó em cima de uma cômoda na sua casa, mas para que ela esteja no teu coração e seja a palavra viva, que ela seja a luz que ilumina os seus caminhos, que ela seja a lâmpada para os seus pés. Isso é a palavra de Deus. E quando nós, então, de fato, nos mergulhamos nesse lugar, nós conhecemos. Eu disse aqui, domingo passado, eu vou repetir. A geração atual, Isa, a geração atual, ela tem dito isso. Eu quero mais de Deus. A geração atual tem falado assim, eu quero ir mais profundo, eu quero ver o Deus agir, eu quero ver o sobrenatural, mas eu tenho que dizer isso, não tem outra forma de você experimentar do mais de Deus, se você não conhecer através da palavra, porque é a palavra que revela quem é Deus. Então é algo totalmente incoerente eu gritar, eu quero Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero mais de Deus, e eu deixar a palavra fechada e buscar um ajuntamento, um arrepio da carne. Você nunca vai ter mais de Deus, você vai ter mais da alma.
Agora, se eu quero ter mais de Deus, eu preciso abrir a palavra, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso falar, é aqui que revela quem é Deus. Eu preciso entender quem foi Paulo, e ele foi levantado para pregar para os gentios, e eu vou ter a revelação de todo o pacto, eu vou ter a revelação dos mistérios que estavam ocultos. Os olhos do entendimento só são iluminados quando eu conheço a verdadeira palavra, o evangelho, a sã doutrina. Então, querer mais de Deus constitui nós irmos mais para a palavra. Só que a geração de hoje quer mais de Deus, mas se volta para outro lado e não para a palavra. Então, desculpa dizer, mas essa é a verdade, não preciso pedir desculpa. Um culto como esse é mais de Deus na sua vida. Quero você sair daqui falando, eu sei quem é Deus. O que mais você quer? Você sair daqui, sabe, sem confusão, é você entender que a graça te basta. A Bíblia diz que ela é melhor do que a vida. Agora você está compreendendo isso. E o que nós temos que fazer? Pregar, anunciar. Porque a Bíblia diz que nós não falarmos, as pedras vão ter que clamar. Por que nós somos agentes de transformação? Porque nós somos transformados por essa palavra. E depois de nós sermos transformados nessa esteira, nós nos tornamos agentes de transformação para que outras pessoas sejam transformadas por essa palavra. Deixa eu te contar uma coisa, você não pode conhecer tudo isso e ficar guardando isso no seu coração apenas. Você precisa abrir tua boca, você precisa anunciar, você precisa usar as plataformas que Deus tem te dado, você precisa expor as escrituras. As pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho, as pessoas conhecer que existe um só Deus, soberano. O mistério nos foi revelado. Qual que é o mistério revelado? Cristo é Deus. Que assim seja na sua vida, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. E os que creem digam amém, amém e amém. Fica aí de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu sempre pergunto isso, vou perguntar, quantos ouviram a voz de Deus nessa manhã? Quantos ouviram a voz do Espírito nessa manhã? Quantos ouviram a voz de Jesus nessa manhã? Quem falou com você? Fala para mim, quem falou com você? Não, com ela foi Jesus, com ele foi Deus, com ele foi Espírito. Quem falou com você? Eu sou. Ele é o mesmo, hoje e será para todo sempre. Pai, nós te damos graças, louvor e honra. Obrigado, Jesus, por mais um banquete. Obrigado, Jesus, pela tua palavra revelada. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez nós conseguimos mergulhar. Obrigado, Pai, porque quando nós queremos conhecer mais de Ti, nós temos que ir para a palavra. E obrigado porque nessa manhã o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de nós irmos para a Tua palavra. Obrigado porque nós somos uma igreja que abre a Bíblia. Obrigado porque nós somos uma igreja que tem revelação, Pai. Obrigado que nós não estamos aqui num ajuntamento social apenas. Nós estamos na comunhão dos santos. Nós temos a fé dos eleitos. Nós temos a fé santíssima porque nós somos os eleitos, os escolhidos, os predestinados. Saímos daqui nessa manhã, Pai, fartos. Saímos daqui nessa manhã com mais conhecimento de quem Tu és. E quando nós sabemos quem Tu és, Pai, nós podemos ver a manifestação das Tuas promessas, porque nós não temos mais confusão mental, nós não temos mais, Senhor, disfunções espirituais. Nós estamos num lugar onde o nosso espírito, Pai, de fato flui. O Teu Espírito flui em nós. Nós podemos dizer, Abba, Pai, querido Pai, porque nós somos os filhos, Jesus. Obrigado que hoje mais uma vez nós tivemos clareza de que o Senhor é o próprio Deus e o Espírito, Jesus. Oh, Pai, não há três pessoas distintas, mas o Senhor, Pai, o Teu nome é o nome sobre todo nome, Jesus. E diante do Teu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Pai. Em Ti habita a plenitude, Pai. Oh, em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Obrigado por esse entendimento. Obrigado porque o mistério Deus Cristo nos foi revelado, Pai. A Eusébia, a piedade, Jesus, essa predestinação nos foi revelada. E hoje nós podemos dizer que Te conhecemos não da tradição, Te conhecemos não de ouvir falar, mas os nossos olhos Te veem, Jesus. Hoje os nossos olhos sabem que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus, Pai. Oh, como profetizou Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus, Tu és o Pai da eternidade. Tu és, Pai, aquele que está com o governo sobre os Teus ombros. Tu és o próprio Deus. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por essa revelação. Saímos daqui, Pai, para dar frutos. Saímos daqui, Pai, para termos mais intimidade contigo. Saímos daqui, Pai, para não só recebermos o Teu Espírito, mas para andarmos nele, porque foi nos dito nessa manhã, assim como recebestes a Cristo, andai nele. Que nós possamos andar em Ti, Pai. Oh, Pai, que nós possamos viver as Tuas obras, que nós possamos fluir nos Teus caminhos, que nós possamos ver a Sua ação, que nós possamos experimentar da Tua boa, perfeita
e agradável promessa e vontade. Saímos daqui, Pai, para viver uma semana de vitórias, uma semana, Pai, do Teu sobrenatural, uma semana, Pai, da manifestação dos Teus sinais, porque está escrito e nós cremos que os sinais hão de acompanhar os que creem. E eu pergunto, quantos aqui creem em Jesus? Quantos estão prontos para ver os sinais, os prodígios e as maravilhas? Se você crê nisso, estenda a sua mão na direção aqui. Eu quero declarar que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, elas serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que têm o mistério revelado, que sabem que Deus é o próprio Cristo. Diga glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Vá nessa força, homem de Deus, mulher de Deus. Amanhã nós vamos estar às 8 horas no Cristo Vive Office para nós falarmos com Jesus, com o Espírito e com Deus. Estaremos lá para orar. Abraça quem está do seu lado, diga bom domingo, boa semana, sabe? E diga, o mistério nos foi revelado, Cristo é Deus. Bom dia, Igreja de Cristo, boa noite a todos, boa semana, bom domingo.